Salve, pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que horas que você está vendo essa aula. Eu me chamo Paulo Mendes, sou professor de Geografia aqui da Escolha Educação e hoje vou tratar desse tema com você, né? Estudos demográficos ou estudos populacionais. Nessa aula eu vou abordar a questão da origem da população, alguns conceitos básicos, né, em demografia ou em crescimento demográfico, os fatores da evolução demográfica, leia-se, todas as vezes que eu me referi aqui ao termo evolução demográfica, eu estou me referindo a crescimento demográfico e as principais teorias demográficas. Então, né, o que você vai encontrar aqui? Teoria malthusiana, teoria da transição demográfica, né, teoria neomalthusiana, teoria ecomalthusiana e teoria reformista. Tá certo? E aí, você que já está aqui, né, nesses momentos iniciais, deixa eu já pedir aí para você, né, nos ajudar a dar essa fortalecida. Nós pretendemos chegar a pelo menos 1.000 inscritos no nosso canal no YouTube. Então, se você puder, dá aquela força, se inscreve aí no canal, já dá aquela curtida, né, que nós vamos agora para a aula de população. Tá certo? Muito obrigado, vem comigo. Bom, primeira coisa, pensando do ponto de vista da origem, eu não vou entrar em outros aspectos, mas assim, né, olhando do ponto de vista científico, o que nós temos? Né? O surgimento do ser humano por volta de 140 mil anos, nesta forma em que estamos, né, entre 140 e 150 mil anos no centro da África, na região dos lagos africanos, aqui, ó, e né, aparecimento da espécie humana. Aí nós temos o quê? Um processo migratório, quer dizer, as andanças, né? Chegamos onde hoje é a Europa por volta de 45, entre 45 e 25 mil anos, né? E teríamos chegado à América por volta de 35, entre 35 e 15 mil anos. Então, assim, nesse processo aí de nomadismo, né? O processo vai se dando dessa maneira. Portanto, né, nós já temos um tempinho aqui na superfície terrestre. Mas o que importa para a gente? Olharmos, né, para esse processo de evolução demográfica, ou seja, de crescimento demográfico. E aí eu quero retomar contigo alguns conceitos. Então, todas as vezes que você vir, né, ouvir o termo crescimento vegetativo, né, está se referindo ao quê? Ao aumento ou à diminuição da população. Muitas das vezes o pessoal vai falar assim, olha, ele pode ser vertical, ele pode ser horizontal. Vertical, uma equação matemática, né? Quantos nasceram, menos quantos morreram. Ok? Aí você vai ter, né, o quanto cresceu ou quanto diminuiu. E o chamado crescimento horizontal é aquele que resulta da chegada e saída das pessoas. Então, quando eu olho para um determinado país qualquer, quando eu olho para o resultado da taxa de crescimento populacional, né, eu já tenho que levar em conta isso, que eu estou, né, tá se observando. O crescimento vertical, nascimentos e mortes, e ao mesmo tempo está sendo levado em conta o chamado crescimento horizontal. E aí eu quero acrescentar uma coisa que eu não coloquei aqui na apresentação, mas deveria. Né? Existe uma taxa que é chamada taxa de reposição populacional. Então, o que é a taxa de reposição populacional? Entende-se que um país, para que ele não tenha problemas populacionais, tá? Ele tem que ter uma taxa de crescimento populacional anual de 2,1%. Né? Então, essa é a taxa de reposição. Então, quem está muito acima dessa taxa de reposição, ou seja, quem tem um crescimento muito superior a 2,1, né, vai ter problemas. A gente aborda isso num outro momento. Quem tem uma taxa de crescimento muito abaixo, né, de 2,1, também terá problemas. Também vai ser abordado num outro momento. Mas vamos lá. População total ou população absoluta? Bom, o nome já está dizendo, né? É o número total de habitantes de um determinado país. Aí vem a questão da população relativa ou densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É o número médio de habitantes por área. Então, se você pegar uma área, né, por quilômetro quadrado, se você vai encontrar aí um número de habitantes. É uma população média. Não serve para muita coisa, mas dá uma noção. Aí nós temos outros indicadores. Natalidade, número de nascidos vivos,
tá? Então, presta atenção que taxa de natalidade corresponde ao número de nascidos vivos. Taxa de fecundidade é outra coisa. Taxa de fecundidade corresponde a quê? Ao número médio de filhos por mulher ou por casal, ok? Aí a gente tem taxa de mortalidade. Se a natalidade corresponde ao número de nascidos vivos em um ano por cada grupo de 1.000, a mortalidade vai ser o quê? O número de mortes em um ano por cada grupo de 1.000, tá? Então, para se calcular, eu coloquei aqui, embora isso dificilmente seja pedido em termos de exercícios vestibulares, mas para se ter uma ideia, ó, óbitos anuais, 335 mil. Né? A população total desse lugar, 55 milhões e 173 mil. Então, como é que eu calculo isso? Né? 335 mil, que é a taxa de número de mortos, vezes 1.000, divididos pela população total. Então, aí eu vou ter o quê? Uma taxa de 6 por 1.000, ok? E, para fechar, mortalidade infantil. Mortalidade infantil, muitas vezes as pessoas confundem, né? Acham que mortalidade infantil é aquele número, o número de crianças mortas, ok, mas é entre 0 e 12 meses, ou seja, no primeiro ano de vida, tá certo? Então, assim, não vai até 2, 3, 4, 5 anos, nada disso, é no primeiro ano de vida. E aí tem uma outra situação aqui que eu até sinalizei para você, que os natimortos, né, os fetos que nascem sem vida, eles não são contabilizados aí na questão da mortalidade infantil. E, por fim, aquilo que eu citei agora há pouco, a taxa de fecundidade. Então, a taxa de fecundidade corresponde ao número médio de filhos por mulher em idade de procriar. Olha, esse texto é um texto que é um texto frio, a gente tem que olhar para ele no contexto que está aqui, né? Então, o que isto significa? Essa idade de procriação trata-se de um período, né, em que foi feito um recorte, e esse recorte não é meu. Por exemplo, o IBGE trabalha, né, com esta mensuração aí, então entre 15 e 49 anos. Claro que deduzo que todo mundo que está vendo isso vai falar assim, poxa, mas 15 anos é a idade adequada para ter filhos? Entendo que não, tá? Mas a situação é essa, é esse recorte. E aí é óbvio que assim, né? Essa taxa de fecundidade, eu vou observando, por exemplo, como os casamentos estão cada vez mais tardios, ou seja, como as pessoas estão deixando para ter filhos, aquelas que optam por tê-los, né? Obviamente, mais tarde, então você tem uma taxa de fecundidade, um período, né, de procriação cada vez menor. Indo adiante, dando uma observada, então, ó, países populosos, né, são aqueles países que têm grandes populações absolutas. Qual é o recorte, né? Então, entende-se que um país é populoso a partir de 100 milhões de habitantes. E aí é interessante, né, observarmos que, assim, ó, se há no mundo pelo menos 218 países, né, ou se você quiser, tem 193 países que integram o sistema da ONU, mas mesmo assim são muitos países. Nós temos aqui, olhando para esse dado, né, 14 países com mais de 100 milhões de habitantes somente. Então, muitas das vezes, quando as pessoas falam a respeito, né, de que falam, olha, tem gente que vai falar assim, tem uma superpopulação no mundo. Cuidado com esses termos, né? Não que o termo não possa ser utilizado, quem sou eu para dizer isso? Mas, de toda maneira, é importante pensarmos nesta quantificação, tá? Então, assim, o que significa superpopulação? Tem vários itens que nós podemos questionar em relação ao uso desse termo, né? Por exemplo, superpopulação. Por quê? Porque não tem alimento disponível? Aí você vai olhar para a produção de alimentos e você vê que, assim, tem produção de alimentos suficientes para mais do que, né, uma população na Terra. Nós temos por volta de 8 bilhões de habitantes. Mas aí alguém poderia falar assim, mas tem fome. A fome é um outro aspecto, ela não é, né, da disponibilidade do alimento ou não. A fome está relacionada a uma questão absolutamente social. Alimento é mercadoria, as pessoas, muitas delas, infelizmente, por volta de 800 milhões de pessoas no mundo, não têm grana para consumi-los, ok? Então, ó, população absoluta é o número total de habitantes, e aí nós vamos ter, né, aqui nessa tabelinha, a China ainda está aparecendo na frente da Índia em 2020, mas a Índia já ultrapassou a China em termos populacionais, conforme a gente pode perceber aqui, ó, em 2023, tá? A Índia atingiu lá 1 bilhão e 429 milhões de habitantes, enquanto a China tem 1 bilhão, ou tinha 1 bilhão 426 milhões. São 3 milhões de pessoas de diferença, mas já mudou
né, nesse processo. Aqui, ó, desse lado, né, dessa coluna da esquerda, tem alguns indicadores. Então, por exemplo, ó, de alguns países aqui, como é o caso da Rússia, né, o que vai acontecendo com ela em termos de onde estava, que posição estava em termos de tamanho de população, e aí, né, o que foi acontecendo. O mesmo vale aqui, né, em relação ao Brasil. Por exemplo, o Brasil hoje, né, é o 7º país mais populoso do mundo. Perdeu essa posição para a Nigéria, antes era o 5º, né? Perdeu a posição para o Paquistão e depois para a Nigéria, ok? E aí, em termos gerais, em termos percentuais, em 2021, né, olhando lá, ó, a China com 18% da população mundial, a Índia, né, com o mesmo percentual, os Estados Unidos com 4% da população mundial, a Indonésia com 3,5%, o Brasil com 2,76%. Veja que aqui, ó, em 2021, são dados diferentes, né? 2021 e 2023, o que significa, né, que o Brasil aqui foi ultrapassado tanto pelo Paquistão quanto, né, pela Nigéria em termos gerais. Mas são só dados interessantes aí para observarmos. Vamos adiante, eu falei agora há pouco de população relativa ou densidade demográfica, né? Então vamos lá. Então o número médio de habitantes, mas e aí? Quando é que eu considero um país bem povoado, né? Quando é que eu considero que o país é medianamente povoado? Quando é que eu considero que ele é, né, pouco povoado? Há uma média, né, uma métrica que é distribuída da seguinte maneira: de 0 a 25 habitantes por quilômetro quadrado, o país é chamado de pouco povoado. De 26 até 50 habitantes por quilômetro quadrado, o país é entendido como medianamente povoado, e acima de 51 habitantes, país bem povoado. Na realidade, quais são os países, né, mais densamente povoados do mundo? São aqueles micropaíses, né? A exemplo aqui de Singapura, dado de 2020, o Bahrein, Malta, Bangladesh e a própria Palestina, né, que não é um país, né? Na realidade, assim, tem alguns países que entendem, né, ou reconhecem como sendo, mas no sistema ONU, infelizmente, ainda não é reconhecido. E países absolutamente pouco povoados, né, como é o caso da Mongólia, com 2 habitantes por quilômetro quadrado, a Namíbia com 3, né, a Austrália com 3,31. Alguém poderia estar perguntando assim, e o Brasil, né? Como é que o Brasil ficaria aqui? Olha, se nós dividirmos lá os 206 milhões de habitantes, em média, do Brasil, por 8 milhões e 500 mil, né, quilômetros quadrados, eu imagino que a média dê em torno de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Eu não fiz a conta, né? Estou mais ou menos calculando aqui. Então, o Brasil é um país, né, populoso, porém pouco povoado. Muito bem. Aí a gente entra agora num outro item, que é a questão do crescimento populacional. Ok? Então, nós vamos perceber o quê? Né? Esses gráficos que estão aqui, que vão sendo utilizados em vários materiais didáticos, né? Você vai perceber que, assim, nitidamente, em alguns momentos, tem-se uma projeção, tá, do tamanho da população naquele período, até porque não havia, né, uma contagem populacional, ok? Mas, de toda forma, assim, ó, se nós formos pegar aqui o ano 10.000 a.C., até chegarmos no ano 2000, tá, com uma estimativa aqui de 190 milhões de habitantes, né, no mundo, no ano zero, ou seja, no início da era cristã, o que a gente vai perceber? Né? Que provavelmente nasciam muitas pessoas, mas morriam muitas pessoas. E aí vai chegar um determinado momento em que esse crescimento ele vai se dando de maneira mais exponencial. E aí, então, vamos lá, ó, do ano 1, né, do ano 1 da era cristã, até uma projeção para o ano 2100, de um outro material aqui. Então, o que a gente vai ter? Um aumento acentuado da população a partir da chamada Revolução Industrial. Então, o que a Revolução Industrial, na realidade, acabou provocando no mundo, que fez com que houvesse um aumento da população? Eu poderia ter colocado anteriormente aqui, né, a questão do desenvolvimento da agricultura, mas que não apareceu nesse momento, mas vai ser retomado ali adiante. O que a gente tem a partir, né, da Revolução Industrial? A gente pode perceber que nesse gráfico, ó, a gente vai ter um ritmo de crescimento, né, populacional pós-século XIX que vai ser intenso. E aí você vai tendo um crescimento exponencial. Se o crescimento demográfico é aquilo que nós acabamos de observar agora há pouquinho,
né, a diferença entre quantos nasceram e quantos morreram, o que nós vamos perceber, né, a partir desse momento chamado Revolução Industrial, é que houve uma redução muito significativa da taxa de mortalidade. E aí, né, o crescimento ele vai se dando num ritmo bastante veloz. Ok? Se nós olharmos para a população brasileira, né, então os dados obtidos aí a respeito da população brasileira. O primeiro censo demográfico no Brasil é de 1872. Então, nesse censo demográfico, nós vamos ter o quê? O Brasil tinha 9.900.000 habitantes. E aí nós vamos percebendo aqui, ó, que vai crescendo, mas quando nós chegamos, principalmente a partir aqui dos anos 50, tem um ritmo de crescimento bastante acentuado, né? Então, dá para, alguns demógrafos, alguns estudiosos aí do tema, vão separar ou vão identificar, né, no Brasil, a partir de 1900, 3 períodos distintos relacionados aí ao crescimento da população. E qual seria o primeiro período aí? Ou o primeiro, né, o primeiro momento significativo? De 1900 a 1940. Então, de 1900 até 1940, na prática, o que a gente vai ter? A gente tem um crescimento vegetativo, um crescimento populacional que é relativamente baixo e estável. Tá? Consequências do quê? De taxas de natalidade e de mortalidade elevadas. Tá? Então, nasciam muitos, mas morriam muitos, crescia pouco. Tá? Num segundo momento, da década de 40 até os anos 70. E aí, da década de 40 até os anos 70, nós vamos ter o quê? Um crescimento bastante significativo, né? Nós saímos de 40 milhões de habitantes e vamos para 93 milhões de habitantes. Então, por quê? O que explica isso? Tá? Uma redução significativa, tá, da mortalidade neste período. Tá? E aí a gente já vai ver já o que promoveu essa redução da taxa de mortalidade. E um terceiro período, que vai da década de 70 até os dias atuais, que ele é marcado pelo quê? Né? Pela queda, pela redução gradativa do crescimento populacional. A população total continua crescendo, mas o ritmo de crescimento desta população é cada vez menor. E aí a gente vai dar uma olhada daqui a pouco, né, nisso de forma mais específica. Tudo bem? Então, retomando, ó, se nós agora voltamos para a população mundial, se nós olharmos para a população mundial lá dos anos 50, né, ou mais especificamente, ó, dos anos 60, em que o mundo tinha 3 bilhões de habitantes, para uma projeção, né, para 2043, 44, para chegarmos a 9 bilhões de habitantes, mas nós já chegamos aos 8 bilhões de habitantes, né, o que nós vamos ter aqui, ó? Então, as causas do aumento acelerado da população mundial a partir da Revolução Industrial. Então, óbvio, nós tivemos a Revolução Industrial que vai levar a uma mecanização para o campo, o desenvolvimento dos sistemas agrícolas de produção, né, o desenvolvimento de várias técnicas e, óbvio, né, do conhecimento científico aplicado à produção de alimentos. Então, vai se ter uma maior disponibilidade de alimentos, o que potencializa, né, o crescimento populacional. A gente vai ter esta industrialização que vai promover uma urbanização acentuada no mundo. E, ao mesmo tempo, esta urbanização, né, ela vai fazer com que as pessoas passem a ter mais acesso, né, aos elementos básicos, como saneamento básico. Então, né, há elementos que vão reduzir a mortalidade e que vão permitir, né, que se tenha um aumento da expectativa de vida em muitos lugares do mundo. Então, aí o que nós vamos ter? Né? Os avanços médicos sanitários, que vão reduzir as taxas de mortalidade e que vão interferir diretamente nesse processo, tá bom? Então, esses são os itens básicos aqui para nós olharmos em termos de evolução. E aí, para chegarmos na etapa final dessa aula, né, caminhando para o final da aula, e aí já que eu aproveitei aqui, fiz uma paradinha, deixa eu te pedir, você que chegou, está acompanhando, né, vai aí, dá um like, né, nesta aula, clica lá, ó, né, um curtir para você, não vai custar nada. Para a gente aqui, que nós fazemos um trabalho que é voluntário, né, no sentido de promoção do conhecimento, para a gente isso vai ajudar muito, tá certo? Vamos lá, para as teorias demográficas. Então, o que é uma teoria demográfica na prática? É uma tentativa de alguém de explicar, né, essa equação.
crescimento populacional e crescimento econômico. Portanto, não se olha para a população sem se olhar para a economia, da mesma forma que não se olha para a economia sem se olhar para a população. E uma das primeiras pessoas a elaborar uma teoria sobre o crescimento populacional foi essa figurinha que está aí, né? O Thomas Robert Malthus. Ele era um economista inglês, pastor da igreja anglicana, né? Conhecido como um dos pais do liberalismo econômico, junto com Adam Smith e outros, né? Davi Ricardo e por aí vai. Mas o Malthus, na realidade, né? O que ele dizia? Malthus é o responsável pela famosa, né, teoria do PA e PG. Segundo Malthus, se não ocorressem nenhuma catástrofe natural ou epidemias generalizadas ou guerras, né, que alterassem aí a dinâmica do crescimento populacional, a população mundial cresceria em progressão geométrica, conforme está aí, 2, 4, 8, 16, 32 e por aí vai. Né? Então, ela duplicaria a cada 25 anos. E aí a produção de alimentos, né, segundo ele, cresceria em progressão aritmética, 1, 2, 3, 4, né, sucessivamente. Então, isto levaria o mundo, segundo a tese do Malthus, ao caos. E para evitar este caos, o que ele propunha? Ele propunha controle de natalidade. Galera, lembrando aí que o Malthus está falando disso, né, no século XIX, no início do século XIX, portanto, os métodos contraceptivos, né, ainda não existiam, basicamente. E aí, então, o que ele defendia? Abstinência sexual para um grupo de pessoas, de forma mais específica. Limitar o número de filhos para um grupo de pessoas, os mais pobres, né? Aumentar o preço das mercadorias e reduzir os salários para pressionar os mais pobres a terem menos filhos. E na proibição do casamento entre pessoas mais jovens. A tese do Malthus era exatamente isso. Então, a população cresceria em progressão geométrica, a produção de alimentos não acompanharia isso, porque ela cresceria em progressão aritmética, né? E neste sentido, nós teríamos o quê? O mundo caminhando aí para uma crise social enorme. E aí ele vai defender, né, o controle de natalidade através do único método que continua sendo até hoje, né, aquele que é 100% eficiente no sentido de prevenção à gravidez, né, que é a abstinência sexual. Difícil, penso eu, naquele momento, em outros momentos, era você, né, monitorar esse tipo de coisa, ok? Porque não faz nenhum sentido. Mas essa era a tese. Qual é o elemento que o Malthus não levou em conta? O Malthus não levou em conta o avanço tecnológico. O avanço tecnológico aplicado, né, à população permitiu o desenvolvimento de vários métodos contraceptivos ou anticoncepcionais. O avanço tecnológico aplicado à agricultura permitiu a produção de alimentos. Então, a tese do Malthus furou porque nem a população mundial cresce em PG, nem a produção de alimentos cresce em PA, ok? Mas vamos adiante. A segunda teoria que eu vou abordar com vocês é a teoria chamada de transição demográfica. Aí nós já estamos nos anos 30 do século XX e o Warren Thompson, né, quem é ele? Ele é um demógrafo, né? Ele é um cientista social que está estudando o comportamento da população e vai escrever sobre isso. Então, o que é a transição demográfica, né, na prática? A transição é aquela passagem de um país que tem uma maioria de população jovem, então, né, o que é chamada de população jovem? Aquela população até 19 anos. E esse país vai ter uma passagem para um país com maioria da população adulta. E a população adulta é aquela população entre 20 e 59 anos. O IBGE trabalha com esses dados aí também. Então, o Brasil já foi um país jovem, né? O Brasil passou pela sua transição demográfica e o Brasil hoje é um país que encontra-se na fase do chamado bônus ou janela demográfica. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas, vamos olhar aqui. Cuidado com esses gráficos de transição demográfica. Por quê? Porque você pode encontrar um gráfico como esse, né, com 3 fases, ou você pode encontrar gráficos com 5 fases. Aí você tem que tomar cuidado para poder olhar direitinho, né, para não ficar, de repente, respondendo a um item, né, pensando num gráfico que não é aquele que o exercício em questão vai te colocar. Então, vamos lá. O que é um regime demográfico tradicional? É aqueles que eu tenho uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade. Consequentemente, eu vou ter um crescimento baixo, certo?
E aí vem a primeira fase. A primeira fase da transição é aquela em que tem a aceleração do crescimento. Por quê? Porque veja aqui, ó, a linha da mortalidade cai. Então, como a linha da mortalidade cai e a da natalidade permanece, o crescimento se eleva, ok? E aí nós temos a segunda fase, que é uma fase em que nós vamos ter uma desaceleração do crescimento, ok? Então, nesta fase, o que que nós vamos ter? Ó, aí a gente começa a ter aqui uma queda da natalidade, né? Nós temos a queda da mortalidade aqui, mas você tem uma estabilização da mortalidade, né? E aí nós temos uma queda do crescimento. E aí nós vamos sair para aquele regime, né, demográfico moderno, ou pós-transição demográfica. E o que seria isso na prática? Né? É aquele regime em que nascem poucos, morrem poucos e cresce pouco. Né? E aí você vai tendo o envelhecimento da população. De toda forma, desculpa, deixa eu voltar aqui, ó. De toda forma, vamos lá, vamos esclarecer o que é o chamado bônus ou janela demográfica. Né? Então, o bônus ou janela demográfica de todo e qualquer país é aquele período de normalmente 3 décadas, portanto, por volta de uns 30 anos, em que a maioria da população de um país ela se encontrará na fase economicamente ativa. Isso é bom, né? Na prática, se um país tiver, se ele conseguir casar essa fase do bônus ou janela demográfica com uma fase de crescimento econômico, né, você vai ter o quê? Né, uma melhorias significativas neste país. O grande problema é quando algum país, qualquer que seja ele tem, né, a sua melhor fase demográfica, mas ele está em crise econômica. Tá? E aí você vai ter o quê? Aí você tem uma situação complicadíssima, porque você tem a melhor fase, né, para a sua mão de obra, mas ao mesmo tempo você não tem, né, as condições, essas pessoas não têm empregos adequados para né, o seu crescimento, para o seu desenvolvimento e para o próprio desenvolvimento do país. Tá certo? Então, nesta fase em que a maioria da população é economicamente ativa, se você tiver um sistema, né, da economia formal funcionando bonitinho, gerando empregos e coisas do gênero, vai ser a melhor fase para o desenvolvimento do país, porque você vai ter uma maior arrecadação, você vai ter o pessoal contribuindo para os sistemas previdenciários, né? Você vai ter uma redução de gastos do Estado, por exemplo, com a educação básica e com as aposentadorias. Por quê? Porque você tem um número menor de crianças e você tem, né, um número baixo de pessoas aposentadas. Por quê? Porque a maioria está naquela fase economicamente ativa. Terceira teoria, não, vamos lá. Entendendo um pouquinho melhor aqui, ó, essa questão, né, da transição, pegando para as fases. Então, ó, o que nós temos aqui, né, nessa primeira fase, ou nessa fase 1? Nós temos a manutenção da natalidade e a queda brusca da mortalidade. Né? Então, o que isso vai resultar? Na elevação do crescimento populacional. Quais são os fatores dessa primeira fase aí? Com certeza, né, as melhorias relacionadas à medicina curativa, né, os tratamentos, e a medicina preventiva, como, por exemplo, vacinas e por aí vai. As melhorias, né, decorrentes do processo de urbanização e de industrialização, como, por exemplo, de saneamento básico, as melhorias nos sistemas de saúde e de educação, que vão fazer com que as pessoas vivam mais, né, ou possam viver mais, ter uma redução da mortalidade. Aí a gente vai para a fase 2. Então, o que eu tenho nessa fase 2? Uma queda da taxa de natalidade, uma continuação da queda da mortalidade, tá? Continuação, mas aí ela vai estabilizar. E com, né, o crescimento moderado da população com tendência de queda. O que vai explicar esses fatores aqui, né, da transição? Então, por que as pessoas passam a ter menos filhos? Aí eu diria que assim, o principal fator, né, é a questão da elevação do custo de criação, vida urbana, né, aquela coisa toda que vai fazer com que ter um filho signifique um custo mais acentuado. E, de novo, senhoras e senhores, por favor, lembrando a vocês que essa é uma análise sem nenhum sentimento em relação ao item, né? O filho aqui é entendido única e exclusivamente como custo, ok? Se é projeto de uns, não projetos para outros, essa é uma outra discussão, né, muito mais social. Aqui a questão é econômica. Os métodos contraceptivos, a partir dos anos 50, eles vão se difundindo de forma muito acentuada. Né? O ingresso das mulheres no mercado de trabalho,
E isso também vai alterando toda essa dinâmica, né, das famílias. Houve uma melhoria nos níveis educacionais e os casamentos cada vez mais tardios, né? E o que está sendo colocado aqui como uma mudança cultural na sociedade, essa mudança de que assim, uma parcela da sociedade vai, né, assumindo tranquilamente, tá, que não quer ter filhos. E isso é bem mais tranquilo hoje do que era, por exemplo, há 20, 30 anos atrás. Para você que está aí, né, pergunte aos seus avós como é que era essa situação no tempo deles lá, se eles falassem que não queriam ter filhos. Havia uma pressão social muito maior do que tem hoje. Beleza? Então, ó, eu chamei sua atenção para uma questão importante, né? Cuidado com os gráficos, interprete o gráfico, ok? Então, aqui, ó, nesse gráfico já ficou diferente daquele outro. Então, o que eu tenho aqui, ó? Nesse, a fase 1, tá? Aquela do regime demográfico tradicional. Nascem muitos, morrem muitos, cresce pouco, tá? A segunda fase aqui era, no gráfico anterior, a primeira fase. Mas aqui tem descritivo, né? Então, ó, na fase 1, a taxa de natalidade é alta, a taxa de mortalidade é alta, crescimento lento. Tá? Na fase 2, ó, taxa de natalidade é alta, mortalidade cai rapidamente, o crescimento sobe rapidamente. Fase 3, tá? Aí o que a gente vai ter? Natalidade caindo, tá? A mortalidade cai mais lentamente e já tem uma redução, tá, da velocidade aqui do crescimento. E aí na fase 5, que é essa última fase, o que a gente vai ter, né? Que é algo que está sendo colocado aqui ainda para ser visto, né? É possível que continue diminuindo ou aumente. Por quê? Porque na prática, né? Vamos voltar àquilo que eu te disse agora há pouco, para você que está me acompanhando desde o início. Existe uma taxa que é a taxa de reposição da população. Essa taxa de crescimento tem que ser de 2,1. Aqueles países que reduziram muito significativamente, né, o seu crescimento, eles começam a pensar em problemas. Quais problemas? Falta de mão de obra, por exemplo, envelhecimento muito acentuado da população. E a partir daí você tem que resolver esse problema. Qual seria a forma de resolver? Ou quais seriam as formas de resolver? Né? Aplicar uma política natalista que tente convencer a sua população a ter mais filhos, ou, né, isso, de maneira geral, no mundo foi inócuo, né? Foi muito pouco efetivo, deu muito pouco resultado. Tá? Ou, de outra maneira, é abrir o país para a imigração. Os Estados Unidos, por exemplo, eles mantêm uma taxa de crescimento demográfico em torno de 2,1, mas isso se deve, né, muito à imigração que acontece para aquele país. Tem outros países em que esses indicadores são muito menores, ok? Vamos adiante? Os neomalthusianos. Quem são os neomalthusianos? Ora, os neomalthusianos são aqueles teóricos que, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, portanto, a partir dos anos 45, mas mais especificamente lá nos anos 50, né, eles retomam as ideias do Malthus, mas não para falar de PA e PG, né? Eles vão trabalhar com a ideia de explosão demográfica. Tá? Então, eles vão trabalhar com a ideia de que a população mundial está crescendo num ritmo muito acentuado. Mas, para não cometer o mesmo, né, já sabiam que o Malthus não tinha considerado a questão do avanço tecnológico, os neomalthusianos, eles vão apelar para uma ideia, a ideia de que o aumento populacional é a grande causa da pobreza. E aí eles usam uma tese simples, né? Simples, a tese é simples. Né? Explicar problemas complexos de forma simples ou simplistas é complicado, né? Mas vamos lá. Qual é a tese deles? Eles pegam e falam assim, olha, pega uma família, se ela tem, né, duas pessoas, então você tem lá uma renda média de R$10. Duas pessoas, a renda média foi de R$5. Se você tem uma terceira pessoa, a renda média, né, agora passou a 3,3. Serão 10 divididos por 3, 3,33. Se forem 4 pessoas, serão 2,5. E aí eles vão falar, ó, tá vendo como aumenta a pobreza, o ritmo do crescimento populacional? Então, essa é uma tese, né, não malthusiana, ok? Muito bem. Aí, né, tem vários aspectos para serem questionados em relação à teoria neomalthusiana. Por quê? Porque ela tenta explicar uma questão, que é a questão da pobreza, né, por um aspecto, por um viés. Ela não pega vários outros vieses aí que são importantes. Mas a gente vai chegar nisso um pouquinho mais para frente. Aí,
Né? Na metade, por exemplo, lá nos anos 70 do século XX, começa a surgir também uma teoria chamada de ecomalthusiana. Né? Então, qual é a ideia? Anos 70, começa uma discussão na ONU a respeito de crescimento demográfico e problemas ambientais. Né? Então, você vai tendo todo um processo aí que vai se acentuando nessa discussão até chegar ao conceito de sustentabilidade. E aí, então, o que é a chamada teoria ecomalthusiana? É aquela que vai trazer a discussão do crescimento populacional, né, dizendo que o crescimento populacional descontrolado, ele vai levar cada vez mais à exploração, né, dos recursos naturais. E isso vai acelerar o esgotamento desses recursos naturais. Portanto, aí o que defendem os ecomalthusianos? Né? Eles defendem a chamada sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. E aí você vai ter que fazer duas coisas básicas, né? Reduzir o ritmo de crescimento populacional e reduzir o ritmo de crescimento da exploração dos recursos naturais. Vira e mexe, essa tese, não, essa teoria aparece. E para fechar, a teoria chamada de reformista ou a teoria chamada de marxista, lá dos anos 70. Então, enquanto os neomalthusianos vão dizer que o crescimento populacional causa a pobreza, os reformistas ou marxistas, eles vão inverter, né, esta lógica. Eles vão dizer que assim, ó, a miséria, né, a miséria é a responsável pelo crescimento populacional. Então, na realidade, né, qual é o argumento? Eles vão dizer assim, ó, como é que eu vou exigir de alguém que não tem condições econômicas mínimas nem para, né, ter acesso à educação, saúde adequada, como é que eu vou exigir dessas pessoas algo chamado de planejamento familiar? Ok? E aí os reformistas vão trabalhar muito com a ideia que é desenvolvida pelo Warren Thompson, lá nos anos 30, né? Que é aquela ideia de que, opa, se todo e qualquer país que, na realidade, investiu em educação, em saúde e melhorou as condições de vida da sua população, né, esses países tiveram mudanças significativas nos seus ritmos de crescimento. E, automaticamente, né, o que acabou acontecendo por lá? Aquilo que é chamado de planejamento familiar. Tá? Então, aí, assim, os argumentos são, vou colocar pelo menos 3 aqui, ó. Quando o cotidiano familiar ele transcorre em condições miseráveis, né, com pessoas vivendo de subemprego, submoradia, subalimentadas e sem condições de acesso, né, ao sistema de saúde e educação, a pergunta é como esperar que elas estejam preocupadas em gerar menos filhos? Ok? Não é uma questão de tratar alguém como incapaz né, de pensar em algo, mas é você olhar para o contexto em que ela está inserida. E vamos lembrar aqui também algo importante, né? Se nós olharmos para o mundo das religiões e para o mundo das igrejas de maneira geral, há uma influência muito forte sobre o modo de pensar das pessoas, principalmente aquelas pessoas que detêm um nível de conhecimento teórico menor. Né? Então, assim, eu desconheço religião que, né, pregue que as pessoas devam usar métodos contraceptivos desde sempre, ok? Tá lá. Bom, segunda, né, argumentação aí dos reformistas, tal, que uma população numerosa, né, em virtude das elevadas taxas de natalidade, não é causa, mas é consequência do subdesenvolvimento. Então, basta melhorar as condições de vida da população que os indicadores vão cair, que é o que aconteceu em vários países desenvolvidos, inclusive no Brasil, ok? E por fim, né, o argumento para fechar é que todos os países que investiram em educação e saúde tiveram significativas reduções em suas taxas de natalidade. Então vamos simplificar, vamos voltar, teoria malthusiana, né? PA e PG, população crescendo em progressão geométrica, produção de alimentos crescendo em progressão aritmética. Caos, né? E aí o que o Malthus defendia, controle de natalidade. Teoria da transição demográfica dos anos 30, do Warren Thompson, né, defendia que essas melhorias aplicadas melhorias econômicas aplicadas à sociedade fariam com que houvesse uma transição. Os países deixariam de ser países de maioria jovens e passariam a ser países de maioria adulta, ok? Teoria não malthusiana, anos 50, anos 60 do século XX. Eles vão argumentar que
o crescimento populacional elevado é causa da pobreza. Então, bastaria que os países, segundo os neomalthusianos, controlassem a natalidade, que reduziriam a pobreza. Né? De novo, vou repetir aqui o que eu já falei antes, é uma forma simplista de explicar algo complexo. E a teoria reformista, lá dos anos 70, ou teoria marxista dos anos 70, que vai dizer que o crescimento populacional elevado não é causa, mas é consequência, né, da pobreza. E aí, então, a gente fecha, né, essa parte das teorias. Eu peguei aqui, ó, só para vocês darem uma observada, né, no Brasil, por exemplo, a gente está vivendo aquela fase, está saindo agora, né, da fase da janela demográfica. Mas dá uma olhadinha, ó, o Brasil nos anos 40, estava começando lá a se industrializar, né, indústria de base nos anos 30, do governo Getúlio Vargas, e por aí vai, ó. Brasil, média de filhos por mulher, 6 filhos. O Brasil, nos anos, né, 80, cai para 4. Então, se nós olharmos aqui, ó, a taxa de natalidade, ela se mantém, né, e a taxa de mortalidade começa a cair. Automaticamente, ó, nos anos 60, aquele período em que a gente tem o maior crescimento populacional. E aí depois começa o processo de queda na taxa de natalidade. Os fatores eu já abordei todos, né? Aqui, quando a gente olha, de acordo com os dados do IBGE, né, os anos 2000 e 2010, a taxa de fecundidade, né, olha só, era de 2, passou para 1,6, da população preta de 2,8, passou para 2,1, da população parda 2,7, né, para 2,1. Então, vejam que aqui, ó, nesses grupos, né, houve queda. O único que se manteve foi da população indígena. E aí, quando nós olhamos a idade média das mães, né? E aí, vamos lá. A idade média, mãe branca, né? 27,5 anos. Mãe preta, 26. Parda, 26,3. Indígena, 27. Veja que a faixa etária está muito próxima aqui, né? Mas mesmo assim, né? Um pouco mais tardio, no caso da população branca. E para fechar, ó, taxa de fecundidade por faixa de rendimento. Né? Veja que aquilo que muitas vezes as pessoas vão dizer, ó, veja, a taxa de fecundidade da população sem rendimento, muito pobre, ainda é maior, mas ela também caiu. Né? Isso é importante de ser, né, dito, isso é importante de ser destacado, porque tem muita gente que acha, por exemplo, que alguns programas sociais, a exemplo do Bolsa Família, ou Bolsa Escola, ou qualquer um desses programas aí, né, Auxílio Brasil, não importa o nome que seja dado, pelo menos na minha análise aqui, né, tem gente que considera que são políticas natalistas, e que na prática, se nós pegarmos todos os estudos, e tem vários estudos, né, feitos sobre essa questão no Brasil, nós vamos perceber que houve uma redução, ok? Aqui, ó, taxa de fecundidade por regiões, né? Então a gente tem o verdinho no Brasil no geral, mas veja que caiu, né? E por regiões também, todas elas caiu. E a região norte, que era aquela que tinha uma taxa maior, também apresentou, né, uma queda significativa, ok? Aqui a questão da escolaridade, né? Se nós formos olhar entre, né, sem instrução, olha, era de 3,4 lá em 2000, baixou para 3,9, né? Aqui, ó, do fundamental completo e ensino médio incompleto, aumentou um pouquinho, mas de resto, né, houve redução. Então, o Brasil vem apresentando aí significativamente, né, uma redução. Eu coloquei para você que chegou até aqui ao final comigo, né? Estou feliz que você chegou. Se você tiver oportunidade, ó, tem um filme que é bem legal e que aborda essa questão, né, do crescimento demográfico, da evolução populacional, abordando as teorias demográficas. Esse filme, quando eu assisti, ele estava disponível na Netflix. Né? Eu não sei se continua lá, mas é um filme chamado Onde Está Segunda, que é um filme de 2017 e que é bem legal, ok? Então aqui eu coloco também uma bibliografia complementar, se você quiser dar uma olhada depois, né? Tem várias coisas aí para consultar, e eu cheguei aqui ao final. Fica meu pedido, mais uma vez, você que chegou até aqui comigo, né? Curte a aula, divulga aí para os amigos. Nós queremos auxiliar alunos que estão buscando conhecimento para poderem ingressar nas universidades, principalmente nas universidades públicas, aquelas pessoas que, por vários fatores, mas principalmente por falta de renda, que não conseguiram, né, ter acesso a todos os conteúdos na escola. Então, dá uma força para a gente aí, que o nosso trabalho é um trabalho 100% voluntário, tá? No meu caso, ó, obrigado pela companhia até aqui, né? Bons estudos, siga firme aí, que
né, com certeza você vai atingir os seus objetivos. E, se quiser dialogar comigo, alguma dúvida, por favor, escreve aí nos comentários do vídeo, que eu vou te responder depois, né, devidamente. Tá certo? Muito obrigado, né, e até uma próxima aula. Tchau, tchau.